Alguém já disse, e eu concordo, que grande parte da decadência da nossa sociedade é devido ao fato de que não se prega mais nem sobre os horrores do inferno, nem sobre as glórias do céu. As pessoas estão acostumadas demais com a terra, construindo seus monumentos aqui, pensando que aqui é a sua casa permanente, mas não é. A Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, que nós devemos buscar as coisas lá do alto, que nós devemos entesourar lá no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça, nem os ladrões podem tomar de nós. Lá é a casa do Pai, é o paraíso, é o seio de Abraão, é a Nova Jerusalém, é a cidade santa, é o lugar de bem-aventurança eterna. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, relata para nós as glórias do céu. O céu é melhor. E eu gostaria então de olhar com você algumas verdades tão lindas e tão preciosas acerca das glórias do céu. Em primeiro lugar, no capítulo 22, versículo 3, diz que lá está o trono de Deus. Dali emana toda a ordem, todo o comando, todo o controle do próprio universo. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Só em Apocalipse aparece 47 vezes. Dessas 47 vezes que a palavra trono aparece, 44 vezes o trono está no céu. Os céus comandam a terra. A terra não é nem geocêntrica, nem heliocêntrica, ela é teocêntrica. Pois quem comanda é Deus. O trono das alturas comanda os tronos da terra. Em segundo lugar, a descrição da Nova Jerusalém diz que a cidade tem a glória de Deus. O seu fulgor é semelhante ao de pedras preciosas, ou semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A ideia de que a igreja é bela por fora. Aqui é uma descrição não só da Nova Jerusalém, mas também da noiva, porque ele é chamado a ver a noiva, a beleza da noiva, a glória da noiva, que é a igreja. E ao mesmo tempo esta igreja é retratada pela Nova Jerusalém, cuja beleza é tão extraordinária que ele não encontra uma outra figura melhor do que compará-la com a pedra de jaspe cristalina. Este é o fulgor da igreja. Em outras palavras, da igreja triunfante. E João aqui está nos ensinando que a igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. A igreja triunfante deve ensinar a igreja militante. Esta igreja é bela de se ver. A glória de Deus está estampada nela. O brilho de pedras preciosíssimas estão refletindo a partir dela. Ela está glorificada, sem mácula, sem mancha, sem ruga, santa, perfeita, sem nenhum defeito. Esta é a igreja que seremos. Ela é bela por fora. Mas há uma terceira característica desta igreja, glorificada. No versículo 19 está escrito que os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E ele vai elencar aqui 12 qualidades de pedras preciosas. E eu vou citar para você: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. O que é curioso é que estas pedras estão no fundamento, pedras nobilíssimas, preciosíssimas, caríssimas, raríssimas, estão no fundamento. Em outras palavras,
Esta igreja não é apenas bela por fora, ela é também bela por dentro. Jamais a engenharia civil usou pedras preciosas para colocá-las no fundamento. Isso retrata para nós que esta igreja não tem apenas aparência de beleza, de fato ela é bela. Não só por fora, mas também por dentro. Não apenas aquilo que os olhos podem ver, mas aquilo que os olhos não podem perscrutar. Ela é bela por dentro. Ela é bela por fora. A igreja de fato é gloriosa. A igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. A igreja triunfante deve ensinar a igreja militante. Os céus ensinam a terra. Mas em quarto lugar, está escrito que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esta igreja glorificada, a igreja que habita no céu, ela está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos. Em outras palavras, é uma igreja verdadeira, não tem laivos de heresias, não tem mácula de falsas doutrinas, não tem espaço para doutrinas inventadas, engendradas no enganoso laboratório do coração humano, não tem doutrinas de demônios. Esta igreja é pura no que tange à sua fé. Ela está calcada e fundamentada na doutrina dos apóstolos. Não tem espaço para heresias. Não tem espaço para novidades no mercado da fé. Não tem espaço para introdução de coisas estranhas na teologia, na ética, na liturgia, no culto. Esta igreja é regida pela palavra de Deus. Esta igreja está fundamentada sobre a palavra de Deus. Esta igreja não introduz as novidades que surgem, que podem ser até populares, mas não são bíblicas, e o que não é bíblico deve ser anátema. Essa igreja está fundamentada na palavra, na verdade, na doutrina dos apóstolos. Mas, em quinto lugar, está escrito que, versículo 13, 3 portas se achavam a leste, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. E o que significa isso? Significa que a igreja que seremos, a Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva, a igreja é aberta a todos. Tem porta para o norte, tem porta para o sul, tem porta para o leste, tem porta para o oeste. De onde as pessoas vierem, a porta está aberta. Não tem acepção de pessoas. Não tem preconceito racial. Não tem preconceito étnico. Não tem preconceito social. Não tem preconceito econômico. Todas as pessoas são convidadas. Todas podem vir. De onde vierem, a porta está aberta. E a porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da libertação. Jesus é a porta da provisão. A igreja está aberta a todos. Não existe preferência dos ricos e esquecimento dos pobres. Não existe preferência dos pobres em detrimento dos ricos. Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não olha a cor da pele. Para Deus todos nós somos iguais. E nesta igreja as portas estão abertas para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Esta porta é a porta da salvação. Esta porta é Jesus. A igreja está aberta a todos. Mas ainda, em sexto lugar, veja comigo o versículo 27 de Apocalipse 21. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
Então, em sexto lugar, esta igreja, embora seja aberta a todos, ela não é aberta a tudo. Hoje, infelizmente, as pessoas fecham as portas das igrejas para todos, mas abre largamente as portas para tudo. É lamentável quando você vê hoje igrejas chamadas inclusivas. Não no sentido de que todos podem vir, mas no sentido de que todos devem vir e permanecer como estão. Não, o pecado não tem espaço na igreja do Deus vivo. Deus não faz concessões. Deus não abre mão da verdade para receber pessoas. As igrejas inclusivas estão dizendo: venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui não vamos falar sobre o pecado. Aqui não vamos agredir você com mensagens requerendo de você arrependimento. Aqui você tem o seu espaço para viver a sua vida sem ser perturbado, com mensagens firmes, claras, poderosas. Então, esta igreja não é a igreja do Deus vivo, porque a igreja do Deus vivo requer que você venha, se arrependa, conheça Deus, seja convertido, transformado, e então a palavra de Deus vai transformar a sua história. Deus é o Deus da transformação. Deus é o Deus da salvação. E o texto nos informa que nada contaminado vai entrar lá. Deus expulsou um anjo do céu por um pecado. Por causa de um pecado, um anjo tornou-se um demônio. E Deus não vai permitir que entremos lá com os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que há possibilidade de arrependimento, de novo nascimento, de uma nova vida em Cristo Jesus para você. Então esta igreja é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. E você pode encontrar em Jesus salvação, perdão, restauração, vida eterna. Somente os inscritos no livro da vida vão entrar pelos portais da Nova Jerusalém. Somente aqueles que nasceram de novo vão viver para sempre com o Senhor, contemplando a sua face, servindo-o e glorificando-o. Para que você tenha seu nome escrito no livro da vida, não é nada que você possa fazer. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pelo mérito, a salvação não é pela religiosidade, pelos predicados morais. Nenhum rito religioso pode dar a você a vida eterna. A salvação é uma obra da graça, somente pela graça. Quando você crê no Senhor Jesus, seus pecados são perdoados. Deus lhe dá um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Você se torna nova criatura. Você se torna cidadão do céu. Mas ainda, há uma sétima verdade nesse texto. A Nova Jerusalém, versículo de número 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. É claro que não existe nenhuma cidade no mundo que tenha esta configuração. Para você ter uma ideia, essa cidade é como se você pegasse de São Paulo a Aracaju. Nenhuma cidade no mundo tem essa proporção. Comprimento, largura, altura iguais. E o que significa isso? Significa que nessa cidade não tem um bairro de classe A e um bairro de classe D. Lá não existe acepção de pessoas. Lá nós teremos um só povo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja. Todos nós estaremos lá na presença de Deus, desfrutando da glória de Deus. Contemplaremos a face de Cristo. Lá nós estaremos no desfrute daquilo que nenhum ouro pode comprar, nenhuma riqueza pode adquirir, nenhum heroísmo humano pode conquistar. A salvação é uma oferta da graça. É uma dádiva gratuita de Deus. E você pode tomar posse desta vida eterna no momento em que você crê no Senhor Jesus. No momento em que você é transformado pelo poder do Espírito Santo. Esta obra não é humana. Esta obra é divina.
Você não constrói a sua própria salvação. Ela é dada a você gratuitamente. Você não a recebe por meio de sacrifícios humanos ou rituais religiosos. Você a recebe pela fé em Cristo Jesus. Então, todos nós estaremos lá, porque a cidade é quadrangular. Não tem uma parte mais importante, outra menos importante, uma mais rica, outra mais pobre, uma mais elevada, outra menos elevada. Não, toda a cidade é igual. Nessa cidade, ainda pela proporção dela, quer dizer, tem espaço para todos. Há espaço para você. E a única condição que Deus requer para você entrar nessa cidade santa é arrepender-se dos seus pecados, crer no Senhor Jesus, ser uma nova criatura, nascer de novo, ser convertido a Cristo, ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas ainda, há uma outra lição que eu passo a destacar. Versículo 18, está escrito: a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Em outras palavras, a Nova Jerusalém, diferentemente das cidades contemporâneas, das cidades que os homens edificaram com as suas mãos, tudo é limpo, tudo é límpido, tudo é transparente. Não há gavetas secretas, não há arquivos secretos, não há nada debaixo do tapete, não há nada contaminado. A cidade toda é como vidro límpido, como ouro puro. Em outras palavras, não há nada a ser escondido, nada contaminado entrará lá. Esta é a Nova Jerusalém, esta é a cidade santa. Esta é a igreja que seremos, esta é a igreja do céu, esta é a igreja glorificada, esta é a igreja triunfante, esta é a igreja que deve ensinar a terra, porque os céus ensinam a terra. Mas ainda uma nona lição nesse texto que eu gostaria de repartir com você. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui na terra nós construímos santuários. Aqui nós temos templos. Aqui nós construímos um ambiente favorável para adoração. Aqui nós temos lugares que nós chamamos de sagrados, porque ao construirmos esses edifícios, esses templos, nós os consagramos exclusivamente para adoração e ao culto ao Deus Todo-Poderoso. Mas lá no céu não precisa de santuário, porque o próprio Deus será o nosso santuário. Todo o universo restaurado por Deus, na segunda vinda de Cristo, vai ser o nosso santuário, porque Deus estará tomando conta de todo esse espaço. Ele é onipresente, Ele está em toda parte, nós habitaremos nele, Ele habitará conosco, nós viveremos nele e Ele viverá em nós. Então nós teremos a bênção e a oportunidade e o privilégio de desfrutar desta glória bendita de comunhão plena com o Senhor, sem qualquer espaço que possa ser: esse aqui é profano, aquele ali é sagrado. Tudo estará vazado pelo sagrado, tudo estará vazado pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela beleza de Deus, pela santidade de Deus. Que maravilha é compreender que o céu é a nossa pátria. O céu é o nosso lar. O céu é a casa do Pai. E nós estaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Mas eu quero agora concluir levando você para o último ponto. 10º ponto, está escrito no capítulo 22, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A cidade santa é a cidade da luz. Hoje, no mundo aqui, nós batizamos a cidade de Paris como a cidade de luz, não pela sua iluminação, mas pelos corifeus da filosofia que lá viveram e elaboraram. Não, mas Paris não é a cidade verdadeira da luz. A cidade verdadeira da luz é a Nova Jerusalém. Lá não tem trevas, lá não tem escuridão, lá não tem sujeira, lá não tem corrupção, lá não tem violência, lá não tem maldade, lá não tem pecado, nada contaminado entrará lá, mas nós estaremos lá
e reinaremos com o Senhor Jesus para sempre e sempre e sempre. Ele não apenas nos levará para o céu, ele nos levará para o trono, e nós nos assentaremos com ele, e nós reinaremos com ele pela eternidade toda. Enquanto Deus for Deus, e o será por toda a eternidade, nós estaremos com ele, e nós reinaremos com ele. Esta é a Nova Jerusalém, esta é a cidade santa, esta é a noiva do Cordeiro, esta é a nossa pátria, este é o nosso lar, é a casa do Pai, é o paraíso, é o seio de Abraão, é o céu, é o lugar e o estado de bem-aventurança eterna. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, e eu espero que esta mensagem tenha edificado a sua vida e a sua família.